Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Que a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de todos os nossos irmãos. Nós chegamos agora a dois livros que são importantíssimos para a doutrina pentecostal clássica. Alguém pode até se perguntar, Lucas Atos, não entendo qual é a ligação deles. É uma ligação fortíssima e você, professor, terá uma oportunidade maravilhosa para fortalecer as bases doutrinárias pentecostais nesta aula. Lembrando que o livro de Lucas já foi estudado dentro do contexto de livros que fazem parte do grupo dos evangelhos. E o livro de Atos, segundo alguns teólogos, nós podemos encaixar no contexto de livros históricos. É o único livro histórico do Novo Testamento. Mas aqui o comentarista da lição vai trazer na sua visão, que é bastante comum num cenário teológico pentecostal clássico, que Lucas Atos é uma unidade literária nas Escrituras, uma unidade literária teológica. Por quê? Porque foi escrito primeiro pelo mesmo autor, que é Lucas, e a grande prova disso está em Atos 1:1, quando ele saúda Teófilo, destinatário do livro, dizendo, olha, escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse primeiro livro, então, que ele fala, é o Evangelho, escrito pelo doutor Lucas, também endereçado a Teófilo, numa maneira de registrar e explicar os feitos do ministério do Senhor Jesus, que Lucas vai registrar com uma perícia que evidentemente vem do Espírito Santo de Deus, mas que é própria também da sua profissão, né? Ele como historiador, embora não fosse sua profissão, mas com a perspicácia, com a perícia, né? Com o zelo de um médico, aquela organização. Então isso vai ser muito importante porque Deus vai usar o conhecimento, a sabedoria, a inteligência de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever esses dois livros. Enquanto em Lucas se apresenta Jesus, o seu ministério, em Atos se apresenta o desenvolvimento do ministério do Senhor Jesus por parte dos seus discípulos e dos apóstolos. Interessante, queridos irmãos, essa junção de Lucas e Atos, porque dos quase 8.000 versículos do Novo Testamento, pouco mais de 2.000 estão somente nesses dois livros, de Lucas e de Atos, correspondendo aí a 27% do Novo Testamento. É uma porcentagem muito alta quando nós comparamos, por exemplo, a todas as epístolas paulinas, todos os livros que Paulo escreveu, juntando os versículos, aí nós temos 2.000 versículos, 2.032. As epístolas de João, o Evangelho e o livro de Apocalipse, nós temos aí 1.400 versículos. Então, conjuntos de livros grandes no Novo Testamento, a maior parte foi escrito por Paulo, por João, e aí nós temos também Lucas Atos, que é o mesmo autor, só 2 livros, correspondendo aí a maior quantidade de versículos do Novo Testamento nessas 2 unidades só. Então, há uma relevância muito grande das informações que são registradas, porque nenhum outro evangelho descreve algumas porções como Lucas descreve. E na revelação de Deus histórica no livro de Atos, nós também teremos a revelação dos primeiros passos da igreja, que nenhum outro livro descreve como foi descrito por Lucas em Atos. Então, esses 2 livros trazem informações preciosíssimas, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista evangelístico, que tem uma base, uma formação para a base doutrinária muito importante. Por exemplo, quando nós falamos de base doutrinária, 3 temas são muito fortes nos escritos de Lucas, são temas que são preditos no Antigo Testamento, mas muito bem desenvolvidos pelo doutor Lucas. Cristologia, não é? O estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Antigo Testamento implicitamente aponta para ele, e Lucas vai desenvolver esta revelação da cristologia de uma maneira tremenda, colocando Cristo mesmo como o centro do Evangelho. Também a rejeição israelita, que já foi profetizada no Antigo Testamento, de que Jesus viria para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, Lucas vai descrever bem a rejeição, a perseguição, não só que o Senhor Jesus sofre,
a resistência pelos judeus, mas a igreja também sofrendo essa rejeição e a inclusão gentia. Jesus pegando aí os gentios e trazendo-os para enxertar na videira. Tema também que foi predito no Antigo Testamento e que o doutor Lucas, pela revelação de Deus, pela iluminação do Espírito, vai entender bem e vai desenvolver aí nos seus 2 escritos. E aí, por isso, nós vamos ver que Lucas tinha um entendimento tão bom do Antigo Testamento que ele vai defender que nós devemos crer nos profetas. Estou colocando aí também no vídeo alguns textos que trazem uma defesa acerca das profecias, né? Lá em Atos 26 e o versículo 27 é nos dito, não é, quando Paulo ele está diante do rei Agripa, ele diz assim: ó rei, o Senhor acredita nos profetas? Veja que pergunta, não é? Então, Lucas registrando momentos de defesa dos escritos proféticos. Nós temos resgates proféticos nas pregações, por exemplo, de Pedro, lá em Atos 2, na defesa que Estevão dá na sua pregação diante da turba judaica enfurecida, muitas citações do Antigo Testamento. Paulo, nas suas defesas, fazendo citações do Antigo Testamento, resgatando profecias que aqui Lucas compreende que estavam muito bem cumpridas na vida do Senhor Jesus e na vida da igreja. E aí, Lucas vai mostrar que o cerne do Antigo Testamento é o Senhor Jesus e que o Novo Testamento vem apresentar, então, o seu cumprimento. Isso aparece lá em Lucas 24, nos versículos 44 a 47, naquele episódio do Caminho de Emaús, quando é dito pelo Dr. Lucas que Jesus vinha explicando para aqueles 2 discípulos que ele era o cumprimento das profecias. Jesus não vai se revelar na hora dizendo: olha, sou eu, Jesus, mas ele vai fazer isso explicando as Escrituras. E é nos dito ali por Lucas que aquilo que estava dito no Antigo Testamento apontava, então, que as Escrituras falavam de Jesus. E os discípulos, pela dor da morte do Senhor, não estavam reconhecendo aquilo, nem relembrando que em vida o Senhor, no seu ministério, apontou várias vezes que a sua morte seria seguida da sua ressurreição. Então, como nós falamos dos livros proféticos na semana passada, é muito importante fazer esse resgate ao falar da unidade literária Lucas-Atos. Chamaremos sempre Lucas-Atos de unidade literária. São 2 livros escritos pelo mesmo autor e que têm características similares. Então, é chamado por muitos teólogos, eu também gosto dessa expressão, unidade literária, tá bem? E aí, queridos irmãos, nós podemos fazer um link muito importante e tem tudo a ver com a fé pentecostal, porque essa unidade literária Lucas-Atos retrata o poder de Deus. Em Lucas, nós vamos ver Jesus sendo cheio do poder de Deus. Em Atos, nós vamos ver a igreja sendo cheia do poder de Deus. Então, enquanto em Lucas 4, versículos 1 e 14, nós vamos ver Jesus lendo o texto profético de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E no versículo 14, nós vamos ver Lucas registrando que Jesus foi cheio deste poder. Jesus não só leu, mas Jesus, através da sua vida, foi o cumprimento desta profecia, porque é nos dito por Lucas que Jesus, então, foi cheio do Espírito e começou a desenvolver o seu ministério. Um ministério marcado pela unção, pelo poder de Deus, expressão bíblica que aparece muitas vezes, plenitude do Espírito. Ser pleno é sinônimo de ser cheio, né? Então, toda vez que encontrarmos essa expressão plenitude do Espírito, é ser cheio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, isso vai aparecer 10 vezes, né? A expressão plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, não é algo que aparece apenas lá no livro de Atos, ou na unidade literária Lucas-Atos. Corrigindo, só em Atos nós vamos encontrar 10 vezes essa expressão, ser cheio do Espírito Santo. E no Antigo Testamento nós vamos encontrar 3 vezes, né? 2 vezes se referindo a Bezaleel, que foi cheio do Espírito de Deus para desenvolver como artífice as mobílias, o design de interior do tabernáculo, que não tinha arquiteto ali, não tinha armazém, e Deus vai encher aquele homem, né? Nós já estudamos isso, Bezaleel e Aholiabe,
vão ser cheios de Deus para desenvolver toda essa tarefa da construção, da formação do tabernáculo no deserto. Isso aparece em Êxodo 31 e Êxodo 35. E ainda no Antigo Testamento encontraremos essa expressão em Miqueias 3 e 8. No Novo Testamento nós vamos encontrar 10 vezes em Atos e outras 3 vezes em Lucas. Lucas 1 e 15 se referindo a Zacarias. Lucas 1 e 67 se referindo a João Batista, quando o anjo profetiza dizendo que ele, João, seria cheio do Espírito, e nós sabemos que isso se cumpre, porque ele foi cheio desde o ventre. Já no ventre de sua mãe, João Batista era cheio. E lá em Lucas 4, quando vai se falar do Senhor Jesus, apresentando Jesus também como alguém cheio do Espírito Santo. Então, Lucas Atos é uma unidade literária que mostra que o Espírito Santo é Deus enchendo o homem. Então, o Espírito Santo não é apenas um poder. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que vem outorgar este poder para a vida do crente. Então, Jesus vem inaugurando, porque ele é quem outorga, e alguém só pode outorgar algo que tem. Jesus é quem concede, e ele só concede porque ele tem, ele é a fonte. Tanto que ele diz, olha, eu vou ao Pai, mas rogarei que ele envie outro, o Consolador, para que fique em meu lugar. Então, Jesus é, através da sua obra salvífica, Jesus é quem vai disponibilizar este poder. Então, ele recebe este poder de Deus no seu ministério terreno e disponibiliza para a igreja, os crentes. E aí eu coloco no rodapé diversos textos em Atos que confirmam os crentes sendo cheios do Espírito. Me permita dizer, é corriqueiro esse ato, esse fenômeno, é corriqueiro, é uma realidade da igreja dos primeiros dias, dos primeiros anos, ser cheio do Espírito. E Lucas diversas vezes vai registrar esta verdade. Capítulo 4, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 19, nós vamos ver diversas vezes essa expressão aparecendo. Veja, por exemplo, no capítulo 19, versículo 2, Paulo pergunta aos cristãos, que estão em Éfeso, ali quando ele chega, vindo de Corinto, ele diz, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E as pessoas ali vão dizer, a gente nem sabe, a gente nem conhece, não temos nem ouvido do Espírito Santo. Mas no versículo 6, quando Paulo impõe a mão sobre eles e ora, o Espírito Santo vem sobre eles, eles ficam cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio, receber esta porção de Deus é algo comum no Novo Testamento, no livro de Atos, e é uma realidade que está disponível para a igreja ainda nos dias de hoje. Outra coisa interessante é que, enquanto Lucas vai registrar no Evangelho o ministério do Senhor Jesus, no livro de Atos ele vai registrar o ministério dos apóstolos, dos discípulos, da igreja. Tremendo isso. A obra que o Senhor Jesus começa em Lucas, a igreja desenvolve em Atos. Então há um elo de ligação. Por isso que Lucas e Atos devem ser lidos como uma unidade literária, porque um vai desenvolver a ideia que aparece no outro. Tá bem, irmãos? Nós vamos ver 2 temas muito importantes registrados em Atos: o crescimento e a oposição da igreja. 2 realidades que aparentemente são antagônicas, Um grupo que sofre muita oposição, muita resistência, muita perseguição, tende a diminuir, enfraquecer, desaparecer. Mas Lucas, ao longo de Atos, vai estar sempre apresentando o crescimento e a resistência que a igreja viveu, a oposição e o crescimento que a igreja viveu, mostrando que na vida da igreja a perseguição apenas a fazia crescer. Essa matemática, num contexto humano, ela não tem como ser explicada. Como é que se entende isso? Como é que alguém sofre tanto? Como é que um grupo é tão perseguido e cresce exponencialmente em quantidade e em qualidade? Essa explicação só pode ser vista se, evidentemente, for lida sob a ótica do poder de Deus. A única explicação é porque essa igreja que era perseguida, ela era cheia do Espírito. E isso lhe deu força para continuar crescendo, não por estratégias de marketing, não por estratégias de gestão, não por estratégias da teologia coach, que está tão em moda, mas pela estratégia do poder do Espírito. Ele sim
O Espírito Santo de Deus é quem faz a igreja crescer ainda hoje. Nós temos aí textos no capítulo 1, 4, 6, 13, que mostram o crescimento da igreja. Você pode usar isso como um exercício para a sua aula. Pedir que o aluno procure nesses capítulos, 1, 4, 6 e o 13, versículos que retratem o crescimento da igreja. Por outro lado, nós temos também capítulos que retratam a oposição e a perseguição que a igreja sofria. Capítulos 2, 6, 12 e 16. Você pode pedir que o aluno procure os versículos que retratam a perseguição. Você pode até dividir em grupos, Pedir que um procure no capítulo 2, outro no 6, outro no 12, outro no 16. E enquanto nós temos 4 capítulos que falam do crescimento e 4 capítulos que falam da perseguição, você pode pedir que o aluno interprete como uma igreja que sofria tanta perseguição vivia tanto crescimento. E aí o aluno vai chegar à resposta depois de você, evidentemente, ter apresentado esta grandeza da ação do Espírito Santo no ministério da igreja. O aluno vai compreender qual era a razão do seu crescimento em meio à perseguição. Então, é importante que todo cristão leia Lucas e Atos para entender como se deu o crescimento da igreja, um crescimento que não parou por ali, mas continua até hoje. E é uma mensagem atualíssima, não só atual, mas eterna. Nós vamos ver que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, o personagem central que está em evidência é o Espírito Santo de Deus. Não é? Jesus vai vencer o diabo porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. Jesus vai viver uma vida de milagres, desenvolvendo sinais, prodígios no seu ministério, porque era cheio do Espírito Santo. Então, isso é importante porque aponta para o desenvolvimento da igreja. A igreja só cresce porque ela é cheia do Espírito Santo. Por isso que a palavra-chave da lição 11 é Espírito. E aí alguns estudiosos vão dizer que o livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque tudo que é descrito aqui por Lucas neste livro é feito sob o poder do Espírito. E aí nós vamos observar que a igreja pentecostal vive esta vida, vive esta efervescência do poder ainda hoje, porque evidentemente ela está fortalecida no Senhor e no seu Espírito. É uma oportunidade importante para fortalecer as bases doutrinárias da fé pentecostal. Falar da atualidade dos dons, falar da atualidade do batismo no Espírito Santo, relembrar que todo crente salvo em Cristo tem o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é o recebimento do Espírito no ato da regeneração, porque isso está presente em todo crente. Todo crente que aceita Jesus é regenerado, é santificado pelo Espírito de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo é um plus, é um revestimento, é uma capacidade a mais que Deus nos dá de receber poder. Para quê? Para testemunhar, para evangelizar, para que a igreja continue crescendo através da propagação do Evangelho. E a evidência inicial e externa deste batismo é o ato de falar em línguas. É importante chamar a atenção disso, Porque o batismo com o Espírito Santo é uma realidade espiritual, mas Deus deixa uma evidência externa, física, para que nós possamos comprovar que fomos revestidos. É o batismo no Espírito associado ao falar em línguas. Nós vamos ver em Atos, Lucas registrando que muitas vezes, após a oração, todos ficaram cheios e falaram em línguas. Isso não foi um evento restrito a Atos 2, naquele dia que o poder desce sobre 120 pessoas em Pentecostes. Mas é um evento corriqueiro. Quando eu digo corriqueiro, não é falando, tratando algo espiritual como comum, mas algo frequente seria a melhor palavra. É um ato frequente que vai acontecendo várias vezes ainda ao longo da história da igreja. Querido professor, desenvolva sua aula trazendo essas informações. Você pode também trazer de alguma Bíblia de estudo o esboço do livro de Lucas e o esboço do livro de Atos, para de maneira panorâmica apresentar o que ali é desenvolvido para os seus alunos. E
fazendo com que ele participe na aula, evidentemente, pois ela será cada vez mais produtiva. A verdade prática nos diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.